Bom, agora vamos falar sobre resistência elétrica. Resistência elétrica é a medida da dificuldade que um material apresenta à passagem de uma corrente elétrica. Ela é medida em ohms e é representada a relação entre a tensão elétrica aplicada e a corrente elétrica que passa pelo material. Bom, vou fazer uma explicação lógica aqui para ser mais fácil de entender, antes que a gente entra nos outros termos. A resistência elétrica, na verdade, eu estou relacionado ao material, ao condutor. Tá? Eu estou fazendo o cálculo aqui, a referência, né? Vamos falar a referência, cálculo não. Eu estou fazendo a referência aqui ao material condutor, ao que eu estou usando para conduzir, tá? Essa eletricidade do ponto A até a carga, ao ponto B. Nós vamos parar de falar de ponto B já já, só vamos falar de carga. Então, assim, o que este material, né, qual é a resistência deste material a esse fluxo, tá? Ao fluxo de elétrons que estão indo até a carga, nesse caso, ao ponto B. Vamos entender assim, eu vou ter que pegar lá a liga metálica que eu estou usando, cobre, ouro, prata, alumínio, qualquer material, né, que a gente usa para conduzir são as ligas metálicas, tá? São ferros e são ligas metálicas que são ótimos condutores, mas até eles têm uma resistência, ou seja, a tensão tem que romper essa resistência para fazer com que os elétrons andem do ponto A até o ponto B. E aí este condutor tem uma resistência a essa condução de elétrons. Tá? Então, basicamente, é isso que disse aqui na primeira estrofe, sobre resistência. Vamos continuar a leitura. A resistência elétrica de um material depende de diversos fatores, incluindo o comprimento, a seção transversal, a temperatura e a composição do material. Ou seja, a distância faz a diferença, a seção transversal, a bitola do cabo, e a temperatura faz essa resistência alterar ou mudar, ou a composição do material, se ele vai ser ferro, cobre, chumbo, zinco, entendeu? Qual é a liga metálica que eu estou usando. Olha só uma ideia. Você vai pegar placas de computadores, por exemplo, muito próximo ao processador, eles usam ouro. Por quê? Porque o ouro conduz mais do que o cobre. E aí o que acontece? Eles usam ouro por quê? Porque não tem como eu colocar um fio grosso, então eu tenho que fazer ali, como está tudo ficando menor, eu tenho que fazer ali um condutor muito fino, só que eu preciso que ele tenha uma condução, ou seja, eu prefiro que a resistência dele a essa condução seja menor. Então eu vou atrás de materiais aonde essa liga facilita, onde a resistência sobre os elétrons é menor. E aí o ouro é uma coisa, não, se você juntar bastante, mas bastante placa mesmo, derreter tudo, você consegue ouro, você consegue chumbo, você consegue prata, tem tudo ali dentro. Quanto maior o comprimento do material, maior será a resistência elétrica. Da mesma forma, quanto menor a seção transversal, a bitola do cabo, maior será a resistência elétrica. A temperatura também pode afetar a resistência elétrica, aumentando ou diminuindo-a dependendo do material. A resistência elétrica de um material pode ser medida por um ohmímetro, um instrumento de medida que é conectado em série com o circuito elétrico para medir a resistência elétrica. A lei de Ohms, né, é a relação matemática que descreve a relação entre a tensão elétrica e a corrente elétrica e a resistência elétrica em um circuito elétrico. Ela afirma que a corrente elétrica que passa por um material é diretamente proporcional à tensão elétrica aplicada e inversamente proporcional à resistência elétrica do material. A lei de Ohms pode ser representada pela equação V é igual a I vezes R, onde V é tensão elétrica
I é a corrente elétrica e R é a resistência elétrica. A resistência elétrica é um conceito fundamental na eletricidade e é amplamente utilizada em circuitos elétricos para controlar a corrente elétrica e limitar a dissipação de energia elétrica. A resistência elétrica também é utilizada em dispositivos elétricos como resistores para produzir um efeito de carga ou descarga controlado. Bom, então nosso texto está aqui. Depois vocês vão receber isso tudo no material, tá? A apostila para vocês olharem. Mas basicamente é isso, tá? É o arrasto que aquela liga metálica causa nos meus elétrons para fazer eles conduzirem, né, ordenadamente. Eu costumo dizer que resistência para a gente só é interessante, tá? Quando se trata de medir aterramento ou se você for trabalhar com eletrônica. Porque na elétrica, por si só, numa obra, numa construção, muito raramente você vai estar preocupado com a resistência. Porque quem teve que se preocupar com a resistência foi quem fabricou os cabos que você está usando, os condutores que você está usando, os fios. Então, quem teve que fazer o cálculo da seção nominal pela resistência, para pegar a condutividade, para saber qual é a corrente que aquele condutor suporta, quem teve que fazer esses cálculos foi quem fabricou os fios. Tá? Diferente quando o assunto é aterramento. Aí, quando o assunto é aterramento, vamos lá que eu quero falar sobre isso. Depois nós vamos ter uma aula só falando sobre aterramento, mas aqui é só o conceito básico. Tá? Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho aqui um para-raio. Não vou nem gastar muito tempo, gente, porque nós vamos ter uma aula só sobre isso. E aqui eu tenho aqui os ganchos, né? Os ganchos. E aí, pelos ganchos aqui, ó, conectado lá, desce os cabos. Desce o cabo. Ele vai, é distribuído. E aí aqui, ó, eu tenho as hastes de aterramento. Então, nós vamos falar melhor sobre isso lá. O que eu quero que vocês entendam? É bem simples. Quanto eu tenho que medir o aterramento, por quê? Porque eu tenho que pegar daqui, ó, deste ponto aqui, ó, até aqui embaixo, eu vou tentando diminuir ao máximo o meu arrasto. Eu vou tentando diminuir ao máximo, tá, a minha resistência sobre essa condutividade. Ou seja, quanto menor for, quanto mais próximo a zero for este aterramento, melhor é. Porque eu estou dizendo que ele basicamente não tem resistência nenhuma. Ou seja, o raio vai cair e ele vai vir, ele vai ter menor resistência possível. Ou seja, ele vai chegar e vai dissipar mesmo pelo cabo. Ou seja, eu não vou ter nada para fora do meu circuito pré-projetado. Então eu lancei a minha malha, eu fiz ela em vários outros modelos, não vou falar sobre isso. E aí quando chegar lá na frente, eu enterrei as hastes. Então o que acontece? Eu estou dizendo que a resistência ela tem que ser a menor possível para que o raio chegue e dissolva para o chão. Eu não quero que ele saia da minha malha e ande de lado. Porque se ele sair da minha malha e andar por cima da terra, tá? Por cima da terra, eu posso matar gado. Se tiver uma casa do lado, pode queimar os equipamentos, tá? Porque o raio vai cair, em vez dele seguir o fluxo do aterramento, ele vai vazar. Ele vai para outro lado. Por quê? Porque a resistência aqui era muito grande. Ele vai sempre procurar onde a resistência menor. É isso que vocês têm que começar a entender. A eletricidade, ela não está ali à toa. Ela sempre procura a menor resistência. Ela vai sempre procurar a menor resistência. Então, quando o assunto é aterramento, aí a resistência é uma coisa muito importante para a gente. Quando você trabalha com eletrônica, também. Mas com elétrica, em construção, em obra, essas coisas, você já vai estar fazendo muitos cálculos sobre resistência. Tá bom? Você só tem que entender isso.
Quanto maior for a resistência, e eu estou dizendo resistência à condutividade da eletricidade. A condutividade. Olha só, eu tenho aqui, ó, um ponto A e um ponto B. Aqui eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto B. Eu tenho que ter uma diferença de potencial. Aí eu vou levar a energia, eletricidade, do ponto A ao ponto B. Mas nesse caso aqui, eu vou usar cobre. Ou ferro. Nesse caso aqui, ó, eu tenho que conduzir a mesma eletricidade do ponto A ao ponto B. Só que nesse caso aqui, ó, eu estou usando madeira. Ou, sei lá, plástico. Qual dos dois você acha que vai conduzir maior? Qual dos dois tem a maior resistência a essa condutividade? É claro que a madeira e o plástico, ele vai ter uma maior resistência a essa condutividade, tá? Eles vão ser quase isolantes. Mas o cobre e o ferro, eles vão ter uma passagem, eles vão deixar essa corrente elétrica, nessa tensão elétrica, passar por ele com muito mais facilidade. É por isso que usamos ligas metálicas para conduzir eletricidade. Hoje em dia, todo mundo sabe, está na moda aí, entre cobre, sempre foi, cobre e alumínio, e agora tem a junção dos dois de cobre e de alumínio, que deu uma terceira liga metálica bem usada também, para baratear custo. Tá bom? Mas isso aqui é resistência elétrica. Pau na máquina.